estão querendo proibir atividades amorosas que não tenham intenção de reprodução. Não posso ser muito explícito em relação a isso, né, mas enquanto eu explico, você pode estar clicando no botão de se inscrever aqui embaixo, que é de graça. Você pode estar apertando o botão de gostei, que também é de graça, ajuda demais o canal. E depois que você apertar no botão de se inscrever, vai aparecer um sininho para você clicar, que também é de graça. E clicando nesse sininho, você vai estar recebendo os próximos vídeos aí do próprio YouTube, através de notificação. Beleza? Então, vamos à notícia, né? Essa notícia ela foi tirada do site atarde.com.br, né? Eu vou ler ela aqui com vocês. O título da notícia diz assim: senador quer proibir emissão de material biológico sem fins produtivos, tá? Não posso ser mais específico, né? Então, ele está falando daquele ato que começa com já e termina com lação, tá? O texto aqui fala de maneira um pouco mais explícita, tá? Mas aqui no vídeo eu não posso falar porque isso pode, né, fazer o YouTube derrubar o vídeo, até prejudicar o canal. O subtítulo da notícia diz: projeto de congressista também considera que o ato solitário também é ilegal. Então, o ato solitário vocês sabem, né? Não preciso entrar em muitos detalhes aqui também. E assim, relaxa que isso não chegou no Brasil ainda, tá? Isso não chegou no Brasil ainda. Isso aqui é um projeto de um senador do Mississippi, que é um estado dos Estados Unidos. E uma coisa interessante é que lá nos Estados Unidos, os estados têm as suas leis próprias. Então uma coisa que é proibida em um estado pode não ser proibida em outro, enfim, cada um tem ali as suas leis, os seus, né, as suas regras ali. Basicamente, assim, eles não são tão unidos nessa questão, né? Cada um ali trabalha de um jeito, cada um tem a sua lei diferenciada. E bom, por que eu estou trazendo isso aqui pro canal se isso não chegou no Brasil ainda? Porque é possível que chegue, tá? É possível que algum deputado brasileiro olhe isso aqui e diga: olha que interessante, eu vou trazer isso para o Brasil. E vamos ao texto da notícia, né? O senador do Mississippi, Bradford Blackman, eu acho que é esse o nome, né? Quer proibir atividades amorosas a homens que não têm o intuito de fertilizar o embrião. O texto, apresentado pelo congressista, considera o ato solitário e também as atividades amorosas em conjunto como atos ilegais sem o objetivo de reprodução. Então, basicamente é uma lei que vai afetar os homens, né? E por quê? Porque é o seguinte, existe, né, no mundo todo políticas a favor e contra o ato de você impedir o nascimento de uma criança. Tá? Aquela palavra ali que termina com orto. Tá? Então, não estou aqui para falar se eu sou contra ou a favor a essa prática, né, de impedir o nascimento de uma criança. O fato é que existem muitas políticas a favor e muitas políticas contra em todos os lugares do mundo. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é permitido, tá? Mas ainda existem, como eu disse, cada estado tem a sua lei, então, né, nos estados mais... na maioria dos estados eu acho que é permitido sim, tá? Então, eles querem mudar isso, né, porque ainda, por mais que tenha a lei que permite, ainda tem oposição, ainda tem pessoas, né, de outro partido que tentam mudar essa lei, tá? Isso é normal, oposição sempre vai existir. E aí, né, para acabar com essas políticas aí, eles querem, esse senador ele quer criar uma lei focada nos homens, né? Proibindo os homens de expelir material genético sem intenção de reprodução ou de praticar o ato solitário. E bom, isso aí não precisa nem falar que é uma grande idiotice, né? Uma grande
burrice mesmo. Por quê? Porque isso aí, vamos supor que o casal não queria ter filhos agora. Eles se casaram de pouco tempo, eles querem curtir a vida, querem viajar e tal. E aí eles não vão poder aproveitar o melhor da vida e da juventude porque tem uma lei no estado deles que proíbe. É estranho se pensar assim, né? E outra coisa, se o homem ele contrata uma do job, nesse caso, o homem vai estar cometendo crime não por estar com uma do job, tá? Mas por expelir o material genético dele sem intenção de reproduzir, tá? E a do job, nesse caso, ela não vai estar cometendo crime nenhum, tá? Porque nesse caso, quando um casal praticar esse tipo de ato, né, a pena é apenas para os homens, tá? O que não faz sentido nenhum, porque se praticaram juntos, a pena deveria ser dos dois, mas enfim, eu não sou a favor dessa lei, tá? Eu acho uma grande idiotice, mas vamos continuar aqui. O texto chega a ser cômico, como eu disse, né? Estabelece que homens que não cumprirem a legislação ficarão sujeitos a uma multa de $1.000 para a primeira infração, $5.000 para a segunda e $10.000 para as demais. Então, como o dólar aí está a partir de R$6, então se você for fazer a conversão, daria aí R$6.000 para a primeira infração, R$30.000 para a segunda infração e R$60.000 para a terceira infração. No caso aqui a gente não vai converter porque lá nos Estados Unidos as pessoas ganham em dólar e gastam em dólar, tá? Então você não faz essa conversão, você apenas faz ela assim a nível de comparação para entender o quão absurdo é essa lei. Imagina você praticar o coito com a sua esposa e não ter intenção de se reproduzir agora, e aí você tem que pagar uma multa aí de R$60.000, né? Isso aí é no mínimo absurdo, não é mesmo? Então o texto ainda fala aqui, a fiscalização do ato, contudo, não foi detalhado no texto apresentado pelo parlamentar, né? E isso aqui é um problema, ou a solução dele. Por quê? Porque você não consegue fiscalizar esse tipo de coisa. O ato solitário é proibido. Mas você só vai saber que o cara fez aquilo se ele sair contando pra todo mundo, e é uma coisa íntima, não é uma coisa que você sai contando pra todo mundo, ou se o cara gravar e mandar pra alguém, ou postar na internet. Mas se mandar pra alguém, né, no WhatsApp, por exemplo, já existe aquela questão da visualização única. Então, não vai ter como provar que foi aquilo de fato, né? Então, basicamente, não existe uma medida eficiente para você provar e fiscalizar esse tipo de coisa. Você pode também, uma possibilidade, estar casado e estar praticando o coito com a sua esposa e ninguém saber que vocês não estão querendo ter filho agora. Você pode falar assim, não, a gente está querendo ter filho, a gente está tentando e tal. E na verdade ela está tomando um remédio ou um método contraceptivo, porque para a mulher isso não seria crime caso a lei seria aprovada. Então o homem teria que expelir o material genético com a intenção de se reproduzir. Fala, não, eu quero ter filho. A mulher fala, não, eu não quero, eu vou tomar remédio. Beleza, um quer, o outro não quer, cada um está usando o seu método ali, né? O homem expelindo material genético ali naturalmente, porque ele quer ter o filho, a mulher tomando métodos contraceptivos porque ela não quer ter o filho. Isso seria talvez uma brecha na lei? Seria, né? Mas enfim, é uma política que é cheia de falhas, né? Mas não é
não é de se pensar assim que isso não vai chegar no Brasil, porque pode chegar sim, tá? É perfeitamente possível que alguém aqui do Congresso tente aprovar uma lei parecida com essa, até porque assim, existe uma grande quantidade de parlamentares que são cristãos, que são evangélicos, e de acordo com a crença deles, realmente a prática do coito sem intenção de se reproduzir ou do ato solitário é crime, é pecado. Então eles podem tentar aprovar algo desse tipo aqui sim. Tá? Perfeitamente possível que eles tentem, não sei se é possível que eles consigam. Tá? E se você for olhar, já que a regra de fé que eles usam ali é a Bíblia, por exemplo, na Bíblia não fala nada sobre isso no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, sim, era proibido por Deus, porque a ordem de Deus aos humanos era de se multiplicar e povoar a terra. Só que hoje isso não é mais necessário. A terra já está inclusive superpopulada. Tá? A terra já tem mais humanos do que ela pode suportar. Tá? E isso não diz respeito também a outros animais, tá? Porque essa questão aí dos animais eles se reproduzirem e tal, isso é mais controlado, tá? Porque os animais na natureza eles caçam, eles são caçados e tal. Então assim, as populações elas estão sempre sendo controladas naturalmente, tá? Pela própria natureza. Então, essa ordem que Deus deixou de se reproduzir e povoar a terra foi explicitamente para os humanos. Mas, como eu disse, hoje a terra já está superpopulada, né? E a quantidade de lixo, por exemplo, que é produzido pela humanidade, né? Se a população continuar crescendo, isso vai ser um problema, né? Para a natureza e pode gerar mudanças climáticas sim, pode causar diversos problemas aí para todos nós. Então, talvez não para nós, mas para as próximas gerações, tá? Então, essa questão de popular a terra e etc., isso aí não é algo mais que se aplica nos dias de hoje, tá? No tempo do Novo Testamento, que foi escrito ali há mais ou menos 2000 anos atrás, isso aí já não era isso aí já não era uma pauta, tá? Eles não falavam muito não falavam mais, na verdade, sobre a questão da reprodução e etc. Isso aí era uma coisa que ficou lá no Antigo Testamento. Porém, a pessoa tem o direito de acreditar no que quiser e de acreditar que foi uma ordem de Deus e que não pode ser revogada e etc. A pessoa tem o direito de acreditar no que quiser. Então é possível que isso chegue no Brasil através dessas pessoas, tá? E, como eu disse, eu acredito que isso pode ser apresentado o projeto, mas não tem como saber se isso teria votos para ser aprovado, tá? Eu espero que não, mas se for aprovado, a grande falha que tem nessa lei é a questão de não ter como fiscalizar isso, tá? E a questão das multas também, né? Como que seriam classificadas essas multas? Seriam valores próximos aos que estão no texto do senador norte-americano? Seriam valores diferentes? Ou não teria multa, teria pena de prisão? Enfim, como é que seria isso, né? É um caso curioso de se pensar, mas enfim, espero que isso não chegue aqui no Brasil, tá? Boa sorte para nós.